Olá pessoal, Frederico Garcia aqui. Eu vou compartilhar um trabalho que eu fiz numa fazenda, né? Um cliente de gado de corte, e que a gente faz, né? A gente trabalha com planejamento, com orçamento, e a gente fez um trabalho de programação de limpeza de pastagens. Eu vou só compartilhar o trabalho aqui que pode servir aí como uma dica, uma ideia aí de como trabalhar isso numa fazenda, né? Principalmente fazendas um pouquinho maiores onde a gente exige estratificar, né, mais as decisões, porque a gente vai cumprir, né, por etapas, nós vamos cumprir a limpeza pasto por pasto, então fazer um planejamento ajuda aí na questão de programação, de orçamento, de contratação, e eu vou mostrar aqui como que a gente fez o trabalho aí. Acompanha o vídeo aí. Então, o que que a gente, né, como que a gente faz esse trabalho de programação de limpeza de pastagem? Primeiro ponto é lógico, né? A gente anda em toda a fazenda, a gente faz um levantamento da área toda da fazenda e a cada área, né, a cada pasto, ou mesmo dentro de um pasto, dependendo do tamanho, a gente vai ter aí mais de um tipo, né, de roçada dentro da área, mas em fazendas não tão grandes, né, estou no centro-oeste de Minas, é uma fazenda que nós vamos ver que deu 200 e poucos hectares de pastagem, ela tem mais do que isso de área, mas de pastagem mesmo é em torno de pouco mais de 200 hectares. E nós dividimos essa fazenda em 14, né, ela está hoje dividida em 14 áreas, 14 pastos, né, que a gente chamou de pasto 1 até o pasto 14. E então nós fomos, né, fizemos o levantamento da quantidade de invasora que tem na área, o tipo de invasora, e a partir daí a gente fez né, um levantamento de como que deveria ser tratado a limpeza de cada área. Então deixa eu mostrar aqui rapidinho como que a gente fez isso. Então isso para esse ano, nós estamos em 2023, então nós fizemos aqui, né, o programa para esse ano. Então, como eu acabei de dizer, né, a programação, né, o orçamento aqui foi feito de acordo com o tipo de invasor e percentual de área invadida, e isso gera recomendações diferentes. Os valores que estão colocados aqui, eles são equivalentes a custo médio de mão de obra e hora-máquina na região da fazenda, e a gente né, coloca aí uma expectativa de rendimento de trabalho. Os números apresentados, né, para a fazenda, eles vão servir de base, né, para poder, para a próxima fase, que seria a fase de contratação das empreitadas ou da programação de limpeza usando os recursos da própria fazenda. Então, como que a gente foi fazendo? A gente tem que o pasto 1, a área desse pasto, tipo de forragem, qual que é o tipo de invasora, né, o porte da invasora, quantos por cento da área está invadida, então essa área que está muito suja, e aí a gente colocou aqui, né, como que a gente vai fazer, que vai ser trator, e depois nós vamos passar trator com roçadeira e depois herbicida, vai ser no próximo mês, né, na verdade nesse mês de setembro, e aqui um custo aproximado, né? Então fui colocando uma foto aqui de cada área e fui fazendo isso pasto a pasto, né? Então aqui nesse caso, que está, né, mais de 90% da área invadida, nós vamos passar um trator. Já nesse pasto aqui, que a gente tem 40% da área invadida, já são invasoras mais, né, mais lenhosa, então a gente vai usar uma roçadeira manual e depois o herbicida, tá? Então, do mesmo jeito, a gente foi fazendo, né, aqui é muito parecido, né, essa área aqui com essa outra área, né, o tipo de invasor é muito parecido, então a a estratégia vai ser parecida, né? Aqui um pouco menos invadido, então a gente vai fazendo esse levantamento de cada área, aqui outro pasto, aqui um outro pasto, olha só, até aqui a gente fez, né, a recomendação de usar uma roçadeira manual, e depois o herbicida. Já nessas áreas menos invadidas, onde o pasto está mais limpo, a sugestão é a gente entrar com controle com enxadão, enxadão mesmo, né, que você corta bem rente ao solo, que aí, com o objetivo mesmo de deixar nem toco para fora, né? E né, porque quando a gente corta de foice, fica um toquinho assim
da invasora, né? E isso, às vezes, fura pneu de trator, algum animal pode machucar. Então, o enxadão, você corta rente ao solo e depois a planta vai nascer do chão, a gente vai aplicar herbicida. Existe uma opção também de herbicidas que você vai roçando e aplicando no toco, né? A gente chama, né? Um jeito de falar, a gente aplica no toco. E aí também são herbicidas específicos para isso. E aí a planta morre, né? Ela nem brota mais depois. Então tem esses dois jeitos aí de usar o herbicida. Depois que ela acaba, né, que ela tiver com a brotação nova, a gente volta lá e aplica herbicida ou, né, bate no toco. Então eu tenho aqui algumas áreas, né, que estão mais limpas que a gente vai usar enxadão. Tem uma outra área que que está mais limpa ainda, que tem mais vassoura e mato mole. Quer ver? Essa aqui. Tem mais são, né, mato mole, são duas áreas aqui recém-formadas, então tem só um pouco de invasora nas partes, né, que ficou menos denso, né, que a semente da braquiária nasceu um pouco menos, então esse aqui a gente vai usar só herbicida, tá? E tem uma outra área, essa aqui é uma área que está muito suja, então aqui precisa de uma limpeza maior, mas ela é anexa a uma área de roça, né? E que nessa área aqui a gente não vai fazer controle nenhum. A gente só vai plantar a lavoura nela de novo, tá? Então, né, são aí estratégias diferentes que a gente usou. E aí o resumo está aqui nessa tabela. Então, quando eu olho essa tabela, eu tenho aqui todos os pastos, né? Esse aqui é o que eu acabei de mostrar um por um. O porte da invasora, então eu tenho aqui ó, a área total, né? Que é 253 hectares. Em média, essa fazenda está com 30% da área, né, desse espaço a ser controlado, ou seja, isso vai dar em torno de 80 hectares, se tivesse tudo junto, né, se eu conseguisse agrupar isso num lugar só, seria em torno de 80 hectares de área a ser controlada, e aqui está o custo, né, de mão de obra e hora máquina, e aqui o custo de insumo, de herbicida, no caso, dando um custo total aqui, né, então isso aqui a gente tem condição, né, fazendo esse levantamento, eu tenho aqui uma previsão de quanto que a gente vai gastar no total. Se isso aqui puder ser incluído no orçamento geral da fazenda, está feito. Se a gente tiver alguma restrição de orçamento, a gente vai escolher, né, áreas que a gente vai trabalhar e outras áreas que não iriam ser trabalhadas se a gente tivesse alguma limitação de orçamento. Tá? Então, só compartilhando aí esse trabalho, né, que como que a gente deve conduzir aí uma programação de limpeza de pastagem de forma que você não é pego de surpresa, né? Quando a gente faz esse levantamento, você já tem uma noção de orçamento, o que que vai precisar, do tipo de maquinário, do tipo de serviços, né, que vão ter que ser contratados ou organizados dentro da fazenda para serem executados. E aí a gente, né, você tem muito mais em mão, você tem uma capacidade de planejamento muito boa, né, e isso ajuda a manter, né, as atividades em dia aí na fazenda para que sejam feitas as atividades corretas na época correta, tá certo? Então é isso, só compartilhando essa experiência. Não se esqueça de curtir, né, se não for inscrito, inscreva-se no canal e vamos divulgar essa informação, né, a gente vê que tem várias ferramentas gerenciais que a gente pode usar para não, né, ser pego, não ter orçamento surpresa, né, não ter aí compromisso financeiro surpresa, porque dá para planejar tudo que a gente vai fazer na fazenda e sempre tomar a opção por orçamento, né? A gente tem as tarefas a serem executadas, eu vejo tudo que tem para fazer, se o meu orçamento dá para fazer, ok, se não dá, a gente vai elencar, né? Nós vamos definir as prioridades que devem ser feitas e algumas coisas podem ser deixadas para o outro momento, como outro orçamento, a gente faz. Isso é gestão, isso você está com o seu negócio na mão. Então é isso, né? Mais uma experiência aí compartilhada. Um abraço e até a próxima.